Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Rodrigo Caio, jogador que foi procurado e especulado no Cruzeiro nessa janela do meio do ano, que o Cruzeiro tinha interesse dele chegar já para essa atual temporada. A grande questão é que ele teve um problema físico, deve voltar ainda nesse ano, só que não vai renovar o seu contrato ano que vem para o Flamengo e, na minha opinião, poderia ser um nome para o Cruzeiro ficar de olho, quem sabe em assinar um contrato de produtividade, por exemplo, para a próxima temporada. Quero comentar aqui com vocês. Além disso, sobre a fase do Igor Thiago lá no futebol europeu, muito bom realmente os números do atacante brasileiro, que segue aí jogando pela equipe e marcando seus gols, tanto no futebol na Liga belga e também na Champions League. Quero mostrar aqui os números do atleta, além disso também do Gilberto, onde será que o atacante vai ser mais aproveitado nessa reta final da Série A? Os técnicos da Ricardo já trabalhou com ele? Será que entre ele e o Papagaio, quem que deve seguir nessa função? Que eu quero comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e conta aí com a sua ajuda para chegarmos nessa meta de 40 mil inscritos no YouTube. Tem também nosso Instagram, que vai estar aqui embaixo nas nossas redes sociais. É sempre bom você seguir por lá também, para ficar por dentro das informações ainda mais rápido. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui da Zapay, aplicativo gratuito que você pode consultar a placa do seu automóvel gratuitamente, tá? Para você ver se tem alguma pendência em aberto, seja de IPVA, multas de trânsito, licenciamento, que você vindo por esse meu link que vai estar aqui embaixo na descrição, você vai ter acesso então, fazendo seu registro, vendo a placa do seu automóvel, tudo de graça, para ver se não tem alguma pendência. E se tiver, Gustavo, tem uma pendência de IPVA atrasado, multa, que seja, licenciamento, você pode pagar em até 12 vezes no seu cartão de crédito, utilizando meu cupom Cruzeiro25, vai ter esse parcelamento bem interessante e ainda garante 25% de taxas lá desse desconto, dentro do aplicativo da Zapay. Então o link vai estar tanto aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando sobre o atacante Igor Thiago, 22 anos de idade apenas, que vive uma fase muito boa lá no Clube Bruges da Bélgica, onde, só para você ter uma ideia, ele tem jogado bem lá pela equipe. Eu falei no início do vídeo a Champions League, mas não, a Europa Conference League, que é como se fosse, tem a Champions League, a Europa League e essa Conference League, que é como se fosse a terceira divisão, a terceira... Isso aí mesmo, terceira prateleira do futebol do continente, do europeu, que ele tem realmente vivido uma fase muito boa. Nesse último final de semana, a equipe perdeu para o Gent, um clássico aí então de um dos dois clubes melhores lá do futebol belga. Ele não marcou gols, mas no último final de semana, no final do mês, marcou então no empate em 2-2 do Clube Bruges com o Osasuna do futebol espanhol. Marcou esse gol, marcou também na liga aí contra uma equipe que eu não vou conseguir pronunciar o nome, mas na Conference League tem realmente números muito bons até aqui, marcando duas vezes, com uma equipe também lá do futebol da Islândia e esse agora do futebol espanhol. E na liga segue tendo um desempenho muito bom, 11 partidas, 5 gols marcados até aqui, além também de uma assistência, 3 dos gols no Campeonato Belga e 2 na Conference League, que é no caso na fase classificatória, onde o Clube Bruges venceu o jogo da ida do Osasuna e empatou em casa, se classificando, Então, realmente o Igor Thiago, na minha opinião, tem muito potencial, ainda mais que ele vai para o futebol lá do Ludogorets, da Bulgária, muito bom nos números dele na temporada passada, 53 partidas, 20 gols e 7 assistências e acaba subindo mais um degrau, Acho que ele está certíssimo. Sai do Cruzeiro, vai lá para o futebol europeu numa liga inicial, no futebol da Bulgária, aí foi bem por lá para um futebol belga, que já tem muito mais mercado, diria que Bélgica, Holanda, aí para ele ir, na minha opinião, ir para um futebol inglês, futebol espanhol, ou até português mesmo, quem sabe um dos grandes clubes lá do futebol português, é muito mais fácil, E ele vai fazendo essa escada, certamente é muito bom para o Cruzeiro, que já pegou mais quase 9 milhões de reais com a transferência dele lá para o futebol belga, juntamente com as taxas que a equipe da Bulgária já pagou para o Cruzeiro, e fica agora somente com um mecanismo de solidariedade de uma venda futura, que aí vai variar, Pode ser 3%, 2%, 1,5%, enfim, isso aí só na hora quando ele for negociado, mas quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo no espaço para comentários sobre o jogador e essa fase muito boa que vive pelo Cruzeiro. Se tivesse aqui, pelo Cruzeiro não, pela equipe lá do Clube Bruges e agora também no futebol europeu, se tivesse no Cruzeiro certamente estaria fazendo muitos gols, é um cara que todo mundo sempre viu, com grande potencial. Bom, quero falar agora sobre os atacantes do Cruzeiro que não vivem uma boa fase, realmente o Gilberto e o Rafael Elias que chegou agora, mas também teve algumas chances contra o Red Bull Bragantino, não vive uma fase, sensacional, vestindo a camisa do Cruzeiro. Enfim, o Gilberto, então, é realmente um desempenho bem abaixo, não foi relacionado para o último jogo contra a equipe do Grêmio, que já era de se esperar no duelo fora de casa, e nesse jogo aí, então, contra o Red Bull, no caso, não começando como titular, o Rafael Elias teve algumas chances de marcar, mas pelo menos o Rafael Elias está cabeceando, chutando e tudo mais, que era algo que o Gilberto
não vinha conseguindo fazer. E ele deve continuar no Cruzeiro, tá? Até porque, igual eu falei no vídeo de hoje mais cedo, o mercado do futebol europeu já está fechado, né? Então, futebol europeu, futebol da Turquia também finalizando, futebol da Arábia. Então, não acho que o Gilberto deva deixar o Cruzeiro, não nessa janela. Para o próximo ano, quem sabe. E agora tem essa reta final, né, da Série A. Tem mais várias partidas aí pela frente, se eu não estiver enganado, mais 14 rodadas. E com a chegada também do Zé Ricardo, que eu não acho que ele deva assumir a titularidade já de imediato. Porque, igual eu falei, né, pelo menos pelos últimos jogos, o Rafael Elias vinha sendo titular porque estava jogando melhor, né? Teve algumas chances muito boas contra o Botafogo, contra o Palmeiras, ele marca contra o Corinthians. No jogo contra o Grêmio, sinceramente, foi muito mais apagado do que eu vi ele jogando mesmo. E, no caso, o Gilberto, desde então, naquele jogo contra o Corinthians, que o Rafael Elias marca, ele leva aquela caneta lá e o desarme do Moscardo do Corinthians e, pô, era só segurar aquela bola lá no escanteio, né? Realmente queimou demais o filme dele com a torcida, porque quem olha de fora nem parece que o Gilberto tem números ruins, né? É bem questionável, né? Ainda mais por ser um centroavante. 30 jogos, 6 gols e 1 assistência. Bem ruim, mas não é 30 partidas e nenhum gol. Só que a questão é que ele marca 3 gols contra o Vila Nova no Campeonato Mineiro, aí teve 2 gols também que ele marca contra o Bragantino e foi isso, né? Aí depois marca ali, se eu não tiver enganado, mais um gol contra o América. Acho que foi isso, os últimos gols dele, apenas 3 no Campeonato Brasileiro, realmente um número bem ruim. E nos últimos jogos fazendo igual esse duelo aí contra o Corinthians muito mal. Eu diria que o último jogo dele que ele foi bem, foi num jogo que os dois centroavantes do Cruzeiro jogaram bem, só que nenhum dos dois marcaram, né? Que é um dilema que o Cruzeiro vive, que foi no duelo contra o Botafogo. Ele fez muito bem esse papel de parede, teve algum chute ou outro, mas sem grande perigo, e depois o Rafael Elias entra, quase marca algumas vezes com ótimas defesas do Lucas Perry. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo, porque, igual eu falei, não deve deixar o Cruzeiro, até porque de centroavante, ainda mais com a saída do Breno e tudo mais, do Henrique Dourado, que não acho que brigaria para ser titulares, mas só temos o Gilberto realmente para essa função de reserva. Então acho que ele tem aí daqui para o final do ano para conseguir, né, fazer esse jogo virar. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Rodrigo Caio, jogador que já está nesses últimos 3 meses agora de contrato com a equipe do Flamengo e pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe desde o mês de junho, né, que eu vinha falando aqui para vocês. Jogador que recebeu essa consulta por parte do Cruzeiro, que naquela época então ele estava apto a jogar, porém teve mais um problema no seu joelho e vai ficar fora aí de mais algumas semanas, porém deve voltar a pelo menos treinar, a expectativa ainda nessa temporada, mas mostra que o atleta, apesar de ser jovem, né, não é um cara veterano, tem 30 anos de idade, não tem conseguido se colocar à disposição já tem um tempo e certamente o Cruzeiro ou nenhum outro clube do futebol brasileiro vai chegar e oferecer um contrato gigante para ele de salário e, né, duração, sabendo dessa condição física dele bem ruim. É aquela coisa, eu não aceitaria no Cruzeiro? Eu diria que não é bem assim, até porque o Cruzeiro, desde quando assume, recente, né, a chegada da SAF e tudo mais, tem tido no seu elenco alguns exemplos muito bons de recuperação de jogadores que estavam completamente descartados, tá? Um exemplo foi ano passado com o Rafa Silva, chegando então vindo da China ali, que não vinha conseguindo jogar mais de 20 jogos, ó, tinha 4 anos que ele não jogava com tanta frequência, foi bem pelo Cruzeiro na reta final da Série B e conseguiu esse contrato muito bom lá com o futebol da Coreia do Sul, voltando, né, em alta realmente para o futebol asiático. Agora nesse ano com o William, lateral direito, ele também não jogava igual ele vem jogando pelo Cruzeiro desde 2017, 2018 no futebol alemão, né? Passou por vários anos ali sem jogar, tinha esse problema sério no joelho e foi um contrato de produtividade. Contrato, vamos colocar ali, ó, de 1 ano, só que com um salário bem baixo e, no caso, se ele conseguisse jogando, tendo essas cláusulas aumentando os seus vencimentos e também, no caso, tendo essa renovação de forma automática. E é algo que, na minha opinião, poderia ser uma boa para o Rodrigo Caio. Não sei agora se ele gostaria de ter um contrato assim. O Cruzeiro procurou ele recentemente, oferecendo um contrato daqui para o final do ano e ele não quis, né? Porque, vamos colocar ali, ele chegaria em junho, julho e teria um contrato até dezembro. Já que ele já tinha esse contrato no Flamengo, preferiu então cumprir daqui para o final do ano. E como o Cruzeiro já procurou, eu não ficaria surpreso de procurar ele novamente para a próxima temporada. Quais são os números dele, né, então, Gustavo? Nessa atual temporada, só 9 jogos, porém vale lembrar que ele estava à disposição e não vinha jogando muito mais por opção mesmo, tá? Dos últimos treinadores, 9 jogos apenas e ano passado 12 partidas. Porém, diferentemente do William, do Rafa Silva, não era que desde 2019, 2020, 2018 que ele não jogava mais de 30 jogos, não. 2021, 33 partidas, 2020, 32 jogos, bem distante daqueles números que ele teve em 2019 pelo Flamengo, com 60 partidas. Antes disso, em 2018, já tinha problemas físicos no São Paulo, só 23 jogos, 2017, 52, 2016, 46, enfim. É um atleta que, na minha opinião,
Obviamente, não é uma carreira vitoriosa demais, não tem nada que dizer nesse quesito, mas as lesões atrapalharam bastante porque era um jogador para estar realmente na Europa ó, há um bom tempo, né? Já foi convocado para a seleção brasileira, acho que lá em 2019, né? Eu lembro que ele e o Dedé foram convocados na época e é um cara que vem chamando muita atenção, vinha chamando muita atenção até ter esses problemas físicos, muito pouco, né? Tem jogado apenas 21 partidas nos últimos 18 meses, é bem ruim mesmo. E, igual eu falei, ele voltando já de recuperação agora no Flamengo, não acredito que ele vai ter chances, porque o Flamengo tem várias opções na zaga, mas já dá pra ver como que está, se ele tem treinado, qual que é o tipo de problema, e aí eu acho que se ele quisesse, certamente as portas do Cruzeiro estão abertas, não só porque eu tô falando que ele é uma boa opção, mas porque o próprio Cruzeiro, a própria diretoria já tinha procurado ele, né, no meio dessa temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, conferir outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal, atualizando sobre o mercado da bola, e o link aqui embaixo também na descrição da Zapay, para você conferir gratuitamente, né, a placa do seu automóvel, e nos vemos aí mais tarde. Valeu, galera!